Olá a todos, neste vídeo eu gostaria de conversar com vocês sobre o desempenho do Brasil nas Olimpíadas. O Brasil neste momento está em 18º no quadro de medalhas com apenas 2 ouros. Podemos conquistar mais alguns no futebol feminino, no vôlei de quadra feminino, vôlei de praia feminino, quem sabe com Isaquias também, né? Enfim, podemos chegar aí a mais 4, 5 ouros nessa reta final das Olimpíadas, embora eu ache improvável que se ganhe todos, né? Mas tomara que a gente consiga pelo menos igualar o feito de Tóquio, né? Quando a gente obteve 7 ouros, não é isso? O Brasil vem numa crescente nas últimas Olimpíadas, cada vez com um desempenho melhor em termos de quadro de medalhas, e vamos torcer que nós não tenhamos uma queda, né? Agora em relação às últimas Olimpíadas. Eu acompanho os Jogos Olímpicos sempre com muito carinho, sempre com o máximo de atenção que eu possa dar a eles. Desde 88 em Seul, mas eu ainda tinha 9 anos, não entendia muita coisa. E desde Barcelona 92, principalmente, né? Que eu já entendi um pouquinho mais, né? Do que estava acontecendo na televisão. Foram Olimpíadas marcantes, né? 92. Começar pela abertura. A tocha olímpica foi acesa por um arqueiro, né? A uma distância enorme da pira olímpica. Eu falei tocha olímpica, não, pira olímpica. A pira olímpica foi acesa através de um arqueiro, né? E dizem até que ele errou a flechada, né? Haveria um vídeo provando que a flecha passou por trás da pira, mas haveria um sistema de emergência ali que acendeu a pira, mesmo supostamente o cara ter errado a flechada, né? E tivemos também uma música tema que marcou, né? Marcou a época e até hoje nós escutamos aqui e ali versões dessa música, a música Amigos para Sempre, que foi gravada pelo José Carreiras e pela Sarah Brightman, dois fabulosos cantores. Também nós não temos, né? Nas Olimpíadas, só abrindo um parêntese, nós não temos mais essas músicas tema tão marcantes, né? Qual foi a música tema de Tóquio 2020, Pequim 2008, Rio 2016, Paris 24? Não temos, né? Agora, Amigos para Sempre marcou gerações. Enfim, então o Brasil vem melhorando, né? Gradativamente, sempre aquém de seu potencial, sempre aquém do que poderia conseguir. O Brasil depende de espasmos, depende de gênios que surgem aqui e ali. O Brasil depende de, por exemplo, um Isaquias surgir na canoagem. Fora o Isaquias, o Brasil não consegue nada na canoagem, todo mundo hoje foi eliminado na canoagem. Então temos só ele, é um esporte em que virá medalha para o Brasil, provavelmente virá, tomara que seja de ouro, né? Mas é um cara gênio que surgiu do nada, entre aspas, né? E quando passar o auge dele, dificilmente haverá outro, né? Porque não há investimento sério no esporte olímpico brasileiro, enfim. Então, surgiu o Isaquias, vamos postar as fichas nele e maravilha, né? Da mesma forma que surgiu a Rebeca, surgiu a Bia no judô, enfim. Então, o Brasil depende de gênios que surgem aqui e ali, que conseguem medalhas em esportes que, quando eles param, ou quando o auge deles passa, o Brasil não consegue mais. Por exemplo, o Brasil sempre foi muito forte na vela. Torben Grael, com Robert Scheidt. Quando eles pararam, quando passou a época deles, cadê? O Brasil não conquistou mais nada praticamente na vela, né? O Brasil deixou de ser referência na vela em termos de Olimpíada, porque a gente passou 2, 3 Olimpíadas contando com a genialidade de 2, 3 caras que nasceram para isso e eram brasileiros, né? Torben Grael, Marcelo Ferreira, o Robert Scheidt, enfim, né? Depois que eles passaram, passou o tempo deles, acabou a vela brasileira. Né? Tem o Arthur Zanetti nas argolas. Depois dele, quem veio? Ninguém, né?
A própria Rebeca, que já está já praticamente aí, talvez, não sei se ela consegue chegar em alto nível em Los Angeles, né, em 2028, mais 4 anos, cirurgia, ela já ganhando 2 ouros, não sei nem se ela vai ter condições de, nem sei se ela vai querer, né, continuar esse esporte de alto rendimento mais 4 anos, e não sei se o corpo dela consegue também mais 4 anos em alto nível. Mas depois da Rebeca, quem será a próxima, né? Não sei se haverá uma próxima Rebeca tão cedo. Enfim, então o Brasil depende de gênios que surgem aqui e ali. Você lembra do Guga, com certeza. No final do século passado, 97, ele surgiu do nada, entre aspas, assombrou o mundo ganhando Roland Garros, ninguém sabia nem quem era Gustavo Kirten, o Guga, um manezinho da ilha. Tá, depois do Guga, veio quem? Ninguém. Estão tentando forçar essa biadade aí, mas não sei se ela vai chegar a ser uma Iga Swiatek da vida. Tomara que seja, né? Tomara, mas pelo que eu tenho visto, enfim, muita espuma para pouco mar. Por exemplo, o basquete, os esportes coletivos do Brasil, o basquete, time, como o próprio Draymond Green falou, né? Time envelhecido, time lento, enfim, tem alguns bons nomes, mas não dá, né? Não consegue bater de frente com as equipes mais fortes. O vôlei masculino também não renovou, tá escrachado aí que o vôlei esgotou essa geração, não dá mais. Muito obrigado, Bernardinho, por tudo. Obrigado, Bruninho. Obrigado, Leal. Todo mundo ali, muito obrigado, mas não dá, né? Tem que renovar, começar do zero. Nem que isso custe mais uma ou duas Olimpíadas, mas vamos voltar mais fortes, tem que investir. Enfim, né? O vôlei feminino ainda continua de pé, representando o Brasil em alto nível. O vôlei de praia também caiu, né? Caiu bastante. Em Tóquio não conseguiu medalha. Temos só uma dupla viva, né? A Patrícia e Duda. Quer dizer, você vê que a gente foi eliminado por uma dupla da Suécia, gente. Pelo amor de Deus, Suécia, o cara treina na neve, né? Na areia, né? Poxa, perder pro cara da Suécia é complicado, né? Ah, o gênio da vôlei de praia da Suécia. Pode ser. Talvez nunca mais uma dupla sueca chegue. Pode ser também. Mas não dá, né? Vamos, convenhamos e convenhamos, o Brasil não pode passar 2 Olimpíadas sem ganhar nada no vôlei de praia masculino, ser eliminado por gente que nem praia tem, né? Com todo respeito. Enfim, a gente praticamente inventa, entre aspas, o esporte e depois é dominado completamente, né? Enfim, então o Brasil ele depende de espasmos aqui e ali, de atletas geniais que conseguem sobressair muitas vezes em modalidades que não tem qualquer tipo de apoio e de cobertura midiática, né? Vídeo surf, por exemplo, né? O surf ainda tem uma certa mídia por trás. Você vê o Medina, que é um cara que é bastante midiático, né? Atrai bastante os holofotes pela sua performance, não necessariamente dentro das ondas, mas fora delas, principalmente vida amorosa conturbada, muitas fofocas envolvendo o nome dele. Ele é parça do Neymar, então, enfim, ele é um nome em evidência, o Medina. Mas, por exemplo, a Tatiana, que foi roubada descaradamente, né? Perdeu o ouro descaradamente. Se eu sou sincero, nunca havia ouvido falar dela, né? O Ítalo Ferreira ganhou ouro. Cadê ele? Não vi mais. Acho que virou comentarista da Globo, nem foi dessa vez. Não sei se aposentou ou não. Skate, temos a Raíssa. Ok, a Raíssa, não sei se ela vem para um próximo ciclo. Quem vem depois dela? Cadê? Né? A gente ganhou um bronze hoje com o Japinha, né? Já havíamos ganhado na Olimpíada passada com o Pedro. Enfim, vamos criar uma geração de vencedores no skate, no surf, ou vai ficar por isso mesmo, né? Enfim. Então a gente não aproveita, né? A gente não aproveita esses heróis que surgem para criar uma mentalidade vencedora desse esporte, né? Uma geração vencedora desse esporte.
uma tradição vencedora, né? A gente não aproveitou o Guga, a gente não aproveitou. Não sei se vai aproveitar a Rebeca, como a gente não aproveitou o Diego Hipólito, a gente não aproveitou a Daiane dos Santos, tal como deveria, talvez. Enfim, né? São caras geniais que surgem e alguém observa, esse cara tem potencial e vamos investir nele. E o restante que se vire, né? O atletismo brasileiro é uma tragédia, né? Tragédia. O Brasil não tem ninguém nos 100 metros, 200 metros, provas de meio fundo, nada, nada, nada. O Brasil não tem nada. Aquele cara do salto com vara no Rio, né? O Thiago, cadê ele? Depois nunca mais. Quem é o sucessor do Thiago? Quem vai continuar representando o Brasil salto com vara? Não tem ninguém, né? Tivemos a Fabiana Mira, depois dela, cadê? Não tem ninguém. Então o Brasil depende desses caras que surgem aí, com talento, um Brasil enorme, com milhões de potenciais vencedores espalhados por aí. Um ou outro desabrocha e acaba trazendo a medalhinha para o Brasil. Mas não é uma política, né, de valorização do esporte. Educação física nas escolas públicas e particulares é uma brincadeira, é uma piada, né? Não existe. Não existe nenhum tipo de investimento sério. Ah, Bolsa Atleta, não me mete essa, governo. Ô Lula, não me mete essa, né? Bolsa Atleta, né? Isso não é política de Estado, dar bolsa pro cara treinar. Isso não é política de Estado, de esporte, né? Não é. Poderia-se pensar em maneiras diferentes de fomentar o esporte, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, o cara consegue ingressar na faculdade, na universidade, através do esporte. Quem sabe essa não seja uma ideia que possa ser importada, né? A gente importa tudo que é de pior dos Estados Unidos, né? Cultura woke. Começa lá, a gente importa, né? Tudo que de pior os Estados Unidos produz, a gente importa. Agora, coisas boas poderíamos importar também. Por que não adaptar para a realidade brasileira esse modelo americano, né, de fomento ao esporte? Né, o cara às vezes que tem uma condição de vida complicada, que mora numa comunidade ou mesmo fora dela, mas que não tenha recursos para bancar a preparação em alto nível, pode, pode acessar a universidade, que ele não acessaria também em condições normais, que não tem dinheiro para um bom cursinho, por exemplo, ou uma boa escola particular, mas consegue chegar lá se tiver um bom desempenho em algum esporte. Então o cara vai se interessar em praticar algum esporte, aí tem que ter gente nas escolas para observar. A educação física tem que ser uma coisa séria, né? Eu tive professor de educação física mais gordo do que eu tô hoje. Eu tô com 100 quilos, barrigudinho e tal. E tinha professor de educação física que mal levantava da cadeira, né? De caras com 140 quilos ali e fingiam que dava aula, pô. Enfim, ficava lá, ó, hoje é futebol e ficava apitando lá, sentado, né? Os caras aí que não tem nem condições de garimpar um eventual talento que ele observe na aula dele, porque a aula dele não existe, né? A aula dele é, ó, joga bola. Menina joga vôlei, handebol, queimada e meninos jogam futebol. É isso, simples assim. Então deveria-se haver uma conjunção de uma educação física séria, com professores mais bem capacitados, que pudessem observar potenciais talentos para alguma área. Ó, isso aqui leva jeito para a corrida, para o atletismo. Esse cara tem um porte físico que pode ser bem aproveitado para um basquete, para um vôlei, para um handebol, para uma natação, enfim, e começar a ver aí esse encaminhamento, né, após essa peneira inicial nas próprias escolas, encaminhamento a centros esportivos, né, que pudessem ser abertos e mantidos ou pelo próprio governo ou pela iniciativa privada através de programas de incentivo, por exemplo. O Ministério do Esporte não existe, ele não serve para nada, né? O Bolsonaro transformou em secretaria, fez muito bem, na minha opinião. O que é o Ministério do Esporte? É cabide de emprego, foco de corrupção, enfim, é dinheiro jogado no lixo. Eu só vi o Ministério do Esporte esse ano se manifestar duas vezes em redes sociais. Eu acompanho
e acompanho com certa proximidade o que as ações de qualquer governo, seja ele governo no qual votei ou não votei. Duas manifestações do Ministério do Esporte. A primeira para negar que tenha qualquer responsabilidade com relação aos uniformes da delegação brasileira. Foram criticados, né? Porque os uniformes foram responsabilidade da Riachuelo, cujo dono é bolsonarista, então, evidentemente, o que advier de um bolsonarista automaticamente é a pior das coisas do mundo. Então, o uniforme foi escrachado nas redes sociais pelo simples fato de ter sido fabricado por uma empresa bolsonarista, entre aspas, né? E depois, quando começaram a surgir as primeiras medalhas, para dizer que o ouro, o bronze, a prata tem tudo a ver com o chamado Bolsa Atleta, né? Prata do Bolsa Atleta, bronze do Bolsa Atleta, enfim, né? Como se R$ 400, a partir de R$ 400, podendo chegar até 15 mil, esses valores pudessem ser, até o 15 mil, que é o máximo, Bolsa pode, né? Dos melhores, se esses valores pudessem realmente fazer a diferença, de fato, na preparação de um atleta olímpico. Gente, atleta olímpico é o departamento, tá? É mais embaixo o buraco. Não é atleta para disputar o intercolegial, não. Olimpíada é coisa de. É para poucos mesmo, né? Enfim, então tá tudo errado, né? O Brasil nunca teve uma política de Estado voltada realmente para resgatar esses jovens, muitas vezes da marginalidade, da situação de vulnerabilidade social, e inseri-los no mundo do esporte, para evitar que eles sejam mais facilmente cooptados pelo mundo do crime. E a partir daí poder-se-ia pensar numa possibilidade de inseri-los no ensino médio ou ensino superior, caso eles se destacassem em alguma modalidade. Quer dizer, basta vontade política, né? Mas não sei se isso dá voto. Não sei se isso dá voto, né? Não dá voto. O que dá voto? É quebrar a cidade, é obra, economia, enfim. Tirar a criança da marginalidade e botar no centro de esporte esportivo não dá voto. Né? Enfim, dá voto se a eleição for perto da Olimpíada, como é esse ano, né? É para prefeito. Mas para presidente, governador, isso não dá voto. Enfim, tão pouco se fala nisso. Então, o Brasil, até pelas circunstâncias que a gente tem conversado aqui, até que não vai tão mal. O Brasil tem 14 medalhas, né, até o momento. 7 bronzes, 5 pratas e 2 ouro. Deveria ser pelo menos mais um ourinho aí do surf que foi roubado. Eu considero 3 ouros aqui. 3 ouros, 4 pratas e 7 bronzes. Podemos aí conquistar mais alguns ouros. Ainda assim, é pouco pelo potencial da nação brasileira, é pouco, mas é muito pelo que os caras investem. Os governos investem. Os governos municipal, estadual, federal. Aí não importa se é esquerda, direita, centro, norte, sul, leste, oeste. Todos, né? Todos deixam a desejar nesse quesito, né? É claro, se ganhar, o futebol feminino ganhar, o pessoal que está no poder atualmente vai querer, né, pegar uma carona, como o Bolsonaro também pegou nos 7 ouros que o Brasil conquistou, enfim. Isso aí é normal, tá? É do jogo. Mas não significa que eles realmente tenham tido qualquer responsabilidade nisso aí mais efetiva. Agora, uma coisa que eu gostaria de comentar é que o Brasil, se quiser realmente pegar esses poucos talentos aí que conseguem garimpar e dar condições para eles conquistarem medalhas em Olimpíadas futuras, precisa importar treinadores. O Brasil tem um problema crônico com treinadores, né? Inclusive, Diego Hipólito, Arthur Zanetti, Daiane dos Santos, Rebeca Andrade, Jade Barbosa, enfim, só surgiram porque o Brasil importou, já há alguns anos, técnicos ucranianos para a ginástica artística.
Isso mudou o patamar do Brasil. O Brasil vivia de Luísa Parente, que foi uma que se destacou em Olimpíadas anteriores, praticamente um ponto fora da curva. Enfim, mas ela não tinha condições no Brasil de ir além do que ela foi, por falta de treinador, né? Falta de treinador. Ah, eu percebi que eu tenho um cara brabo, por exemplo, no potencial enorme, por exemplo, no tiro com arco. Tem que ter um treinador estrangeiro para ele. Tem que ter. Tem que ou mandá-lo para um centro onde o tiro com arco é referência, ou trazer alguém de lá para cá. Porque senão não rola, não rola. Tende a haver um maior intercâmbio. E aí entra patrocínio, entra todo investimento. Tem que ser algo sério, né? Se quiser o Brasil se transformar em uma potência olímpica. Eu acho difícil, porque o que acontece? Aí entra também uma coisa que a Globo, principalmente, nos ensinou a torcer muito mal. Por exemplo, quem está na crista da onda hoje? Rebeca Andrade. Beleza. Com todo mérito. Tá, e se passar. Qual é o próximo. Qual é a próxima competição em que ela vai concorrer? Vamos supor, daqui a 6 meses haja um campeonato em que ela vai disputar com a Simone ou sem a Simone Biles. A Globo deveria passar em horário nobre, se fosse o caso. Ou, enfim, comprar e passar quando desce. Depois da novela, ou entre as novelas, enfim. Não pode esconder no Sport TV 3, Sport TV 2, não pode, né? Não pode. Não pode depois, se ela ganhar, ser uma notinha de 15 segundos no Globo Esporte no dia seguinte. Não pode, entendeu? Então, a Globo, ela nos ensinou não a gostar do esporte ou gostar de esporte, e sim a torcer quando alguém tem chance de ganhar. Então, eu só vou passar o surf em horário nobre, vou parar a novela Renascer para transmitir o surf por 2 horas, porque eu tenho o Medina e tenho a Tatiana que pode disputar o ouro. Show! Conseguiram? Infelizmente não. Show, mas a audiência estava lá em cima. O Ibope estava altíssimo. Qual vai ser a próxima competição em que eles vão disputar? Daqui a 6 meses no lugar tal. Show. A Globo vai passar, vai transmitir? Não. Se transmitir, o Sport TV escondido lá na grade. Ou ESPN escondida lá. ESPN 4, 5, 6, ela vai passar. E se a ESPN transmitir, a Globo nem divulga, caso o Medina ou a Tatiana vençam. Nem divulga. No máximo, uma notinha no GE. Entendeu? Então a Globo ela não está interessada em fazer a gente gostar de esporte, e sim transmitir na boa. Qual é a boa? Quem está com chances aí? É o Isaquias, então vamos transmitir o Isaquias na hora que for. Para tudo, Isaquias. Ganha o ouro aí. Vamos transmitir a sua corrida, a sua competição, canoagem. Show. Aí se ele vencer, toda a bajulação em cima dele. Tá, ao longo do ciclo, quantas vezes o Isaquias, que é campeão olímpico atualmente, detém a medalha de ouro, quantas provas do Isaquias a Globo transmitiu? Nenhuma ao longo do ciclo, nenhuma. Porque ela também não está interessada em fazer-nos gostar de esporte. Só vai na boa. E o brasileiro ficou acostumado a só ir na boa. É só você perceber, o brasileiro não gosta de Fórmula 1. O brasileiro gostava de ver o Ayrton Senna ganhar, o Nelson Piquet ganhar, o Fittipaldi ganhar. O Ayrton se foi, faz 30 anos que ele se foi, ninguém mais assiste Fórmula 1. A audiência foi só caindo, a ponto de a Globo abrir mão da Fórmula 1. Algo impensável algumas décadas antes. Porque era bastante rentável em termos de audiência e de retorno
financeiro à emissora. Porque o brasileiro não gosta de Fórmula 1, gosta de ver o Ayrton Senna vencer. Veio alguém depois dele, brasileiro? Felipe Massa. Então, em 2008, quando ele foi campeão por alguns segundos, o Ibope estava lá na Lua. O Ibope na Lua, todo mundo assistindo. Ele venceu? Infelizmente não, o Timo Glock não aguentou, como disse o Reginaldo Leme na época. Mas, e aí? E aí que o brasileiro depois parou de acompanhar mais uma vez. Rubinho não deu liga, Felipe Massa quase foi campeão, depois disso acabou. Eu vou assistir a Fórmula 1 porque eu quero ver a briga do Vettel com o Hamilton, ou do Verstappen com o Hamilton, com o Lando Norris ou com qualquer um. A briga tá boa, o campeonato tá esquentando, enfim. Não, o pessoal nem liga. Por quê? Porque não gosta de esporte, gosta de ver o Brasil vencer. Da mesma forma que o skate, de um siglo para o outro, quantas provas, quantas etapas de mundial da fadinha a Globo transmitiu? Nenhuma. O apoio de mídia que ela teve ao longo desses 3 anos de ciclo? Nenhum. Muito pouco, raro, aqui e ali. Não adianta esconder no Sport TV 3, no ESPN 5, não adianta esconder. Tem que dar moral, tem que valorizar os esportes. Criar uma cultura de que o brasileiro goste de esporte, não apenas de ver o esporte sem entender nada, porcaria nenhuma do esporte, só para torcer para se algum tiver chance de ganhar medalha. Se não tiver chance, o cara nem assiste. Então também temos que mudar essa mentalidade no povo, de gostar de esporte, não de brasileiro ganhar. Por exemplo, um dos meus esportes favoritos é o tênis. E eu assisto a grandes jogos de tênis sempre que eu posso. Tem brasileiro no tênis, infelizmente, em alto nível, disputando vitórias contra Djokovic, Alcaraz, Sinner, não. Mas eu assisto, porque eu gosto do esporte. Eu gosto de grandes jogos, grandes embates. Eu fiquei emocionadíssimo com o Djokovic campeão. Fiquei muito feliz, como se ele fosse brasileiro. Por quê? É o maior de todos. O que ele teve que fazer, o sofrimento físico, mental, para ganhar de um gênio que é o Alcaraz, 16 anos mais novo, né? Enfim, para conquistar o que faltava na carreira dele. Tendo perdido 3 semanas atrás para o mesmo Alcaraz, tomando uma surra em Wimbledon. Tomando um vareio do Alcaraz em Wimbledon. Aí vai lá e ganha do cara. Poxa, isso é emocionante, isso é olímpico. Isso é olímpico, pô. Mas ele não é brasileiro, e daí? Fiquei feliz com o cara do salto com vara, sueco, me fugiu o nome dele agora. Bateu recorde mundial, foi lá para isso. E foi lá para isso, para bater recorde mundial, como a Zimbaeva foi em Pequim. Ela foi para bater recorde mundial do salto com vara e bateu. E ele bateu também. Enfim, emocionante, pô. 100 metros rasos, foi decidido no Photoshop. Isso é emocionante. Tinha brasileiro? Não. Mas é emocionante, a gente assiste porque a gente gosta de esporte. Eu assisto e vibro e me emociono porque eu gosto do esporte. Não é porque eu gosto de ver o brasileiro ganhar. Claro que se tivesse um brasileiro ganhando, eu ficaria mais feliz ainda. Então, a Globo poderia, lá atrás, desde lá de trás, criar no brasileiro esse sentimento de que assistir a esporte é bom, gostar de esporte é bom. E aí automaticamente haveria um interesse natural das crianças, dos adolescentes, né, em praticar esses esportes olímpicos diferentes, que não seja só futebol e basquete, nem vôlei, enfim. Vamos praticar uma esgrima, vamos praticar uma canoagem, vamos praticar um salto em altura, salto com vara, enfim. Uma ginástica artística, ginástica rítmica. E não depender de espasmos aqui e ali, de gênios aqui e ali que surgem, que eles conseguem aproveitar e beliscar uma medalhinha aqui e outra ali, como se fosse quase um ato
de misericórdia dos deuses do Olimpo com relação ao esporte brasileiro, porque se dependesse dos governos brasileiros, o Brasil não teria nenhuma medalha em esporte algum. Então tem que mudar tudo, tem que mudar tudo. Tem a questão aí do futebol feminino, né? Que para mim estão fazendo tudo errado, tá tudo errado. A condução do futebol feminino no Brasil, acho que no mundo inteiro, né? Tá totalmente errada essa imposição de que nós temos que aceitar o futebol feminino e torcer como se fosse o jogo do futebol masculino. Gente, futebol feminino, infelizmente, tá claro. Vibrei com a vitória do Brasil contra a Espanha. Vou torcer bastante pelo ouro, tá? Mas é outro esporte, gente. Não dá para assistir. É muito ruim, é agoniante. É agoniante assistir a um jogo de futebol feminino, mesmo se tratando que seria a nata desse esporte, né? Imagine a várzea, né? Não dá para assistir, não dá. Eu fico irritado com o Botafogo jogando, imagine assistindo a futebol feminino. É agoniante. Então, se elas quiserem, eles quiserem, os caras, enfim, a mídia, o wokeismo, sei lá o quê, quiserem realmente melhorar a nossa percepção do futebol feminino e a nossa aceitação do esporte, nós deveríamos mudar as regras, adaptar as regras do futebol para as mulheres, tornar o jogo mais dinâmico para as mulheres, diminuir o tempo de jogo, diminuir de 90 para 60 minutos, a área do gol tem que ser diminuída, o travessão é muito alto, né? Nós não temos goleiras tão altas como no futebol masculino. Agora que surgiu uma goleira melhorzinha no nosso futebol, na nossa seleção. Agora, mesmo assim, né? Deixa quieto. Não é nem uma Manuela Neuer, né? Ainda tem muito a evoluir as goleiras do mundo inteiro. Então, dever-se-ia baixar a altura do travessão, a área do gol tinha que ser menor, o, o tamanho do campo também menor, de alguma forma ou de outra. Enfim, menos jogadoras em campo, para, de alguma forma, ter mais espaço para elas jogarem. Né? Diminuindo jogadoras ou, enfim, alguma coisa tem que ser feita para o jogo ficar mais dinâmico. Que o jogo delas, do jeito que está, igual ao nosso, com o tempo igual ao nosso, o gol igual ao nosso, as dimensões do campo igual ao nosso que eu digo ao masculino, né? Não dá, não dá, não dá mesmo. No vôlei feminino há adaptações, no basquete feminino há adaptações, qualquer esporte feminino há adaptações. Só o futebol que não tem. Então tem que se pensar seriamente em adaptações para que o futebol feminino se torne mais atraente, porque ele é inassistível, inassistível. Com todo respeito à luta delas, que são guerreiros, que estão tentando aí vencer na vida através do esporte feminino, que, enfim, tão mal valorizado no Brasil. Espero que agora, com um rendimento muito melhor delas do que nós homens, né, a coisa comece a melhorar para o lado delas também. Mas é inassistível, é agoniante. Então, por respeito até à luta delas, à causa delas, deveriam pensar seriamente em adaptar o esporte feminino, o futebol feminino, à realidade que é sim diferente, homens e mulheres é diferente. Então, a discrepância entre o vôlei masculino e feminino não é tão grande quanto a discrepância entre o futebol masculino e feminino. A discrepância entre o basquete masculino e feminino não é tão grande. É totalmente assistível. Hoje eu assisti Nigéria e Estados Unidos, o basquete feminino, um jogo totalmente assistível, agradável. Ah, é a NBA? Não. É o Dream Team que massacrou o Brasil ontem? Não, não é, mas é um jogo assistível. Dá para assistir, é legal. Qualquer bom jogo de vôlei feminino é assistível. É até melhor do que o vôlei masculino, já ali são mais longos, é mais emocionante em geral. É até melhor de se assistir. Enfim, a discrepância do vôlei de praia masculino e feminino não é tão grande. Agora, o futebol, infelizmente, é inassistível. Vamos assistir para torcer.
é nosso país. Mas tem que se pensar em mudar as regras, adaptar as regras, para tornar o jogo delas mais rápido, mais fluido, com menos tempo, talvez a questão física fique melhor pelo lado delas, elas consigam entregar mais, correr mais, melhorar a questão do tamanho da área do gol, né? Enfim, tamanho do travessão, tem que se rever isso aí, tem que se rever, porque do jeito que está, não dá. O jogo ainda é muito incipiente e ainda é muito incipiente, por mais que tenha havido evolução. Se você pegar aí jogos do 2004, que a Marta também foi para a final, era muito pior, né? Muito pior do que é hoje, mas ainda é inassistível, pelo amor de Deus. E eu falo isso com respeito, tá? Não é machismo ou misoginia, não. É realidade. A verdade é a verdade, gente. A verdade é essa. É inassistível. Você não tem como comparar um jogo de futebol masculino de uma primeira divisão ou até da terceira divisão do que um jogo de futebol feminino, por melhor que ele seja no papel, tá? Não dá. Infelizmente não dá. Então é isso. Vamos torcer que o Brasil consiga aí as medalhinhas de ouro no vôlei de quadra, vôlei de praia, Isaquias, futebol feminino. Tem mais alguém que eu esqueci? Talvez na maratona aquática, não é isso? Não sei o nome correto, e fugiu também. O Brasil é atual campeão, né? Esqueci o nome que se dá, que é no mar aberto, natação no mar aberto, né? Aquilo ali é absurdo de difícil, meu Deus do céu. Me fugiu agora o nome. Enfim, vamos ver se conseguimos mais algumas medalhas. Acho difícil bater Tóquio, mas batendo ou não batendo, nós não podemos continuar dependendo de espasmos, de gênios que surgem aqui e ali e que dão certo. A gente tem que ter uma política séria, que não vai ser em 4 anos que vai resolver. Está 40 anos aí para resolver de vez, integrar a educação ao esporte, integrar acesso à universidade ao esporte, como nos Estados Unidos, fomento ao esporte por leis de incentivo. Uma Rouanet do esporte seria bem melhor do que esses filmes que a gente tem que aturar aí, né? Cinema brasileiro cada vez pior, esses filmes aí cada vez piores, né? Mamando aí na Lei Rouanet. Poder-se-ia pensar numa Lei Rouanet voltada à formação de atletas olímpicos, especificamente atletas olímpicos. Poder-se-ia pensar nisso. Enfim, mas o Brasil está atrasado em tudo, 50 anos, então talvez meu bisneto veja, talvez, um Brasil, quem sabe, top 10 olímpico. Forte abraço, até o próximo vídeo.